Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Franciele Blialva, eu sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. E o vídeo de hoje é para falarmos sobre um produto que se popularizou nos últimos anos no nosso país, que é negociado na bolsa, é renda variável, mas não é uma ação propriamente dita. Isso mesmo, como assim? Que tipo de investimento é esse? Antes de entrarmos na pauta e falarmos a respeito dos fundos imobiliários que ficaram conhecidos através dos famosos dividendos, vou pedir para te inscrever no canal, curtir, compartilha com quem precisa e gostaria de receber esse tipo de conteúdo e para que o YouTube entenda que tu quer receber cada vez mais, melhore aí os teus investimentos e as tuas finanças de uma forma geral. Então, neste vídeo, vamos falar sobre os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles ficaram conhecidos em relação aos dividendos, porque sim, apesar de eles não serem, né, uma ação propriamente dita, eles pagam dividendos, pagam uma espécie de aluguel em conta. Mas como assim? Vamos entender melhor como é que funciona esse fluxo. Muitos investidores ainda optam por investir em imóveis, correto? Vai lá, compra uma casa, compra um apartamento e, né, coloca ele para alugar. Então, depois que tu já tem o teu imóvel próprio, tu, né, começa a comprar outros para fins de investimento. E esse é um investimento muito antigo e muito comum nos tempos atuais, onde os investidores investem em imóveis, né, apartamentos, casas, até mesmo terrenos, por que não? Para adquirir um aluguel, para ter um inquilino e fazer, né, daquele investimento uma fonte de renda, ter um aluguel, uma renda mensal. Ocorre que, né, foram criados os fundos imobiliários justamente para que tu não precise comprar o imóvel, o tijolo em si, para ter essa espécie de aluguel. Como assim? Então vamos explanar, entender um pouco melhor como é que funciona esse fluxo, porque parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, vale ressaltar que os fundos imobiliários são uma espécie de fundos de investimento, mas com algumas particularidades e peculiaridades estabelecidas em lei que os diferenciam. Eles estão vinculados a uma espécie de aluguéis que envolvem empreendimentos como, né, imóveis, como shopping centers, centros logísticos, pavilhões, enfim, cada fundo vai ter, né, os seus empreendimentos. Mas o fato é que existe uma lei específica, né, sobre os fundos imobiliários que estabelece algumas diferenças, não somente nessa questão dos imóveis em si, né, como também nos dividendos, na tributação, na isenção de imposto de renda, enfim, a gente vai entender um pouco melhor porque tem bastante particularidade para a gente entender aqui. Então, como que funciona essa roda, como que funciona esse ciclo dos fundos imobiliários? Não muito diferente dos fundos, é preciso ter, né, um gestor, um administrador para gerir o patrimônio, para gerir o recurso dos investidores. É preciso ter os investidores para aportarem nos empreendimentos. A grande diferença de tu aplicar num imóvel, né, e tu aplicar num fundo imobiliário é justamente porque tu não vai precisar ir lá e comprar uma casa, não vai precisar comprar um apartamento. Tu vai, né, entregar nas mãos de um gestor, né, de um administrador, denominada, né, uma asset, que faz a gestão desse recurso e que vai escolher os imóveis para ti. Basicamente, essa é a lógica. Claro que aqui eu estou dando exemplo bem assim, basicão, para ficar mais claro de entender, mas existem muitas diferenças, né, nisso, porque quando tu compra uma casa, quando tu compra um apartamento, tu tem um risco diferente, né? Tu tem um risco de vacância, de não conseguir alugar aquele imóvel, e ali a gente está falando de outro tipo de imóvel, né? De outro tipo de gestão, de outros riscos, mas é só para vocês entenderem a lógica do investimento. Porque o que acontece? Quando a gente investe num imóvel, né, num apartamento, numa casa, muitas vezes pode ser sim um bom negócio, tende a valorizar, nem sempre mais que a inflação, engana-se, né, quem pensa que, né, rende muito além da inflação, depende muito da localização do imóvel, né, da valorização, enfim. Mas a grande diferença, né, é que tu tem um risco sim de vacância, de comprar uma casa, tentar alugar e não conseguir alugar. E tu perde a liquidez, porque vou dar um exemplo, sei lá, tu comprou uma casa por 400 mil reais, tu tinha esses 400 mil reais investido no banco e tu tinha esse recurso à disposição. A partir do momento que tu compra um imóvel, tu mobiliza e, né, tu perde a liquidez desse recurso, porque tu vai ter que vender esse imóvel,
A gente sabe que não é bem assim para vender um imóvel, né? Pode dar sorte de vender rápido e pode demorar anos, então tu não tem a liquidez, isso é a chamada liquidez, tá? O mercado financeiro, ele tem alguns termos que às vezes confunde o investidor, confunde as pessoas, mas liquidez é exatamente a quantidade de tempo que tu vai ter disponível, né, o teu recurso, tá? Então, no imóvel tende a ser um processo mais demorado, porque se a pessoa comprar e fizer um financiamento pode demorar, a pessoa pode não ter liquidez daquele volume, pode não achar comprador, enfim, são N possibilidades que te tiram, de fato, a liquidez investindo no imóvel. Já nos fundos imobiliários, a liquidez é maior, isso diferencia de fundo para fundo, depende muito do perfil do investidor, do perfil daquele fundo, mas de fato é mais fácil de negociar e vender as cotas, né, através do home broker e você se desfazer daquele valor de uma forma mais rápida do que o imóvel em si. Então acaba que o risco fica menor, porque nos fundos imobiliários é possível fazer uma diversificação, porque você pode optar qual empreendimento vai investir. Se vai investir no ramo de shopping, se tu vai investir no ramo de centros logísticos, se tu vai investir em fundos de papéis, que são fundos que estão atrelados a títulos de valores mobiliários, de papéis atrelados, né, a crédito imobiliário, a produtos, né, a papéis do mercado que estão vinculados a imóveis em si. Então, com isso, tu consegue diversificar o risco de vacância, diversificar os riscos de uma forma geral e ter uma carteira mais ampla. É a mesma coisa que comparar, né, investir num imóvel e investir em 10 imóveis. Claro que eu estou dando um exemplo em números, mas só para vocês entenderem como se dilui, digamos assim, esse risco, porque você não vai estar investindo numa casa, num apartamento específico, mas sim vários imóveis de vários nichos e segmentos diferentes. Então, tu pode escolher, né, desde da asset, da gestora que tu mais confia, até, né, no nicho que tu, né, acredita que vai valorizar e que tende a crescer e que tende, né, a dar bons resultados. É importante observar que os fundos imobiliários, assim como um aluguel, pagam dividendos. Isso mesmo. É uma maneira de você receber o recurso em conta corrente, diferente de outros investimentos que tende a render e contabilizar junto com o patrimônio, ou seja, vai aumentando o patrimônio, mas tu não tem acesso àquele rendimento, exceto se tu resgatar, né? Nos fundos imobiliários é diferente. Aquele aluguel, aquele dividendo que é denominado, né, esse aluguel, ele entra em conta corrente. Então, ele serve justamente para complementar a renda. Muito investidor usa, né, como uma espécie de fundo de renda para ter uma renda a mais, porque entra em conta, né? Tal data está lá na conta, naquele né, dividendo. Qual é a grande vantagem disso? É a isenção de imposto de renda. Porque sim, como esse aluguel é incentivado pelo governo, né? Porque tudo que está vinculado ao imóvel, à moradia, tem um incentivo pelo governo, tu não paga imposto de renda sobre esse dividendo. Muito bom, né? Mas interessante e importante observar que na valorização da cota incide tributação e alíquota de 20%. Como assim? Peraí que eu vou explicar. A valorização da cota é justamente o quanto valorizou aquele papel. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que tu comprou um papel por R$90 e logo tu vendeu, nesse meio tempo ele valorizou, tá? Valendo R$100. Esses R$10 de diferença, essa valorização de cota, tem imposto de renda. Tu vai pagar 20%, né, que é a alíquota, para esse tipo de valorização. Como se tu investisse em um imóvel, né, ele valorizou e tu vai pagar, né, tributação sobre isso. Só não incide tributação sobre o aluguel, o dividendo que entra em conta. Por isso que normalmente é recomendado o fundo imobiliário muito pensando no dividendo e não na valorização da cota em si. Mas enfim, tem muita gente que aposta na valorização de cota, tem momentos de mercado para isso, mas tem que ter ciência que vai ter tributação e alíquota de 20%. Isso é lei, é geral para todo mundo. Gente, é importante observar que os fundos imobiliários, eles são uma espécie de renda variável. Então, é um investimento com um pouco mais de risco, porque, né, a cota ela varia todos os dias, então você pode, inclusive, ter um valor menor do que aplicou. Ainda mais quando os dividendos caem em conta e não ficam somando no capital, no patrimônio. Então, tu pode, sim, ter uma desvalorização de cota e ter um rendimento negativo por determinado período. Então, é importante observar que sim, ele oscila, é renda variável, não é uma renda fixa,
que há riscos, como qualquer outro investimento, inclusive investir em imóveis tem os seus próprios riscos. Eu falei de liquidez, mas tem inúmeros outros, sei lá, o imóvel pode pegar fogo, tem o risco de vacância, que é tu não conseguir alugar aquele imóvel, e com os fundos imobiliários não é diferente, porque a gente está falando de imóveis que existem, de N situações que podem ocorrer. E eu vou dar um exemplo bem próximo, que vivemos há bem pouco tempo, onde os shoppings tiveram que ficar fechados, estava todo mundo trancado dentro de casa. Os fundos imobiliários vinculados, né, a esses empreendimentos sentiram e sofreram bastante, principalmente os investidores. Então, eu preciso ter ciência que cada tipo de investimento tem o seu risco, que tem N situações que podem acontecer no mundo e no mercado, né, que não estão na mão, né, dos gestores, não estão na mão dos investidores, muito menos, né, dos empreendedores, mas que podem acontecer e que podem trazer um risco. Por isso que é tão importante a diversificação. Então, os fundos, eles permitem diluir esse risco através da diversificação, onde você pode investir em fundos de papéis, em fundos de shoppings, em fundos de centros logísticos, enfim, estou citando alguns exemplos. A lista é bem grande, estão todos listados na lista da B3, né, onde tu consegue conferir. Mas esse vídeo não é uma recomendação, ele tem caráter informativo e educacional. Como eu falei, a lista é bem grande e antes de qualquer coisa é preciso entender o seu momento de vida, o seu perfil. Então não leve, né, nenhuma consideração de recomendação sem antes entender, né, essas questões. Mas espero ter esclarecido, né, o entendimento em relação aos fundos imobiliários, porque o básico para iniciar, o mínimo que precisa saber para investir e entender um pouco mais, né, está aqui. Falamos hoje, então espero que tenham curtido e aguardem os próximos vídeos.